ano em relação a uma candidatura que é a do Bolsonaro. Agora, começa essa demonização, por exemplo, foi anunciado ontem uma coisa que chega a ser, aí sim, é um abuso do governo que não faz o menor sentido, que é a investigação dos institutos de pesquisa. Bom, se você tem informação Tá se de, falando de de CPI, que houve má né? fé, que houve essas... a Polícia Federal, eu estou falando porque a CPI é uma iniciativa parlamentar, alguém propõe, se tem maioria, e aí é um instrumento que faz parte. Muito embora tenha aquele problema que é um instrumento da minoria que é usado pela maioria, que fica meio Ali, o complicado. ministro da Justiça veio Mas o anunciar. ministro da Justiça anunciou que a Polícia Federal vai investigar o quê? Bom, se ele vai investigar, ele tem que investigar a Brasmark. Que essa sim, a gente pode dizer que errou, porque errou a oposição, porque ele deu o Bolsonaro na véspera da eleição com 15 pontos na frente. Aí sim, aí é um erro que não apenas um erro de número em relação aos candidatos, porque essas outras pesquisas, pelo menos as posições dos candidatos, eles acertaram, né? Ou seja, o Lula aparecia na frente e confirmou-se na frente, o Bolsonaro aparecia em segundo, confirmou-se em segundo, os outros em terceiro e quarto e tal. O que houve foi essa diferença com relação ao que estava apontado para o Bolsonaro, que aí os institutos têm que explicar. Então, ele vai investigar a Brasmark, a Polícia Federal, vai saber o que é que está por trás desses números, se há algum tipo de irregularidade, se há algum tipo de má-fé, se há algum tipo de crime, porque se a Polícia Federal vai investigar, eu acho que vai investigar crime. Qual é o crime que o Datafolha, eventualmente cometeu por ter errado uns números por conta de uma... Qual o crime que o IPEC cometeu? Então, assim, esse tipo de abuso, aí as pessoas não podem confundir. Aí é misturar um pouco o fato de ser governo com o interesse do presidente ou do candidato, que é pior. Isso não pode ser confundido. A CPI, eu acho que faz parte do jogo. Propõe, se o Congresso decidir fazer agora, como eu disse, mesmo que tenha a CPI, investigue também o Brasmarket. Investigue também os institutos que deram um movimento diferente daquele que, inclusive, apareceu na urna. Então, essa discussão ela precisa ser mais serena, e aí é um aspecto que tem que se considerar nessas dificuldades que você aponta aí. Então, é o seguinte, inclusive o ministro Fábio Faria deu